Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Todos os dias trazendo para vocês as principais notícias dos fundos imobiliários. E no dia de hoje nós vamos trazer para vocês 5 motivos pelos quais você deve estar estudando o XPML11, porque ele vem dando aí uma excelente oportunidade para você que é investidor. Então você tem que ficar de olho nesse fundo imobiliário, certo? Eu peço para você para que você possa ficar no vídeo aí até o final, né, do conteúdo, para você saber aí quais são os 5 motivos que tornam no atual momento o XPML11 um dos melhores fundos imobiliários, certo? E quando nós olhamos aqui no Status Invest, uma das primeiras informações é a cotação dele. Está R$ 112,49, ou seja, o preço máximo dele é R$ 119,65, ou seja, se você comprar no atual momento, você tem a oportunidade ainda da cotação dele subir ainda mais. Se isso não fosse suficiente, o segundo fator, como nós podemos observar aqui na tela, é o dividendo dele, que está na casa de 9,50, ou seja, 9,5 é o dividendo dele médio. Lembrando que só no mês atual ele já cresceu 0,64% e nos últimos 12 meses ele foi o fundo que mais se valorizou 8,66%, ou seja, você tem um dividendo que parece que caiu, mas ele não caiu. O que está acontecendo é que o fundo está se valorizando. Então vamos lá, a cotação ainda não está na sua cotação máxima, ele está em rota de valorização, ele vem crescendo mensalmente, como também já vinha crescendo nos últimos 12 meses, né? E ele vem pagando o dividendo aí de 9,50. Só que se nós descermos aqui mais embaixo, aqui está uma das principais razões que você precisa ficar de olho. Primeiro, que o preço sobre o valor patrimonial dele está na casa de 1,01, ou seja, num valor ideal. Só que quando nós olhamos para fundo de tijolo, esse 1,1, 1,01 não reflete a realidade do fundo, porque o XPML ele tem feito emissões, ele tem feito propostas de novas aquisições. Além disso, os imóveis que ele tem no seu portfólio vão ter o seu preço reajustado no final do ano. Por quê? Todos os anos os imóveis eles são reajustados no mínimo pela inflação. Então esse preço sobre o valor patrimonial ele vai subir e você precisa ficar de olho também nisso. O próximo fator, que eu acho que é um dos mais importantes, é que o XPML11 ele tem 2,58 bilhões em caixa. Ou seja, no período que nós estamos atravessando, onde dinheiro está saindo do Brasil em direção aos Estados Unidos, você tem um fundo imobiliário que ele tem no caixa 2,58 bilhões, ele pode chegar em qualquer shopping, colocar a proposta na mesa e levar. Por quê? Nós não estamos naquele ápice de entrada de dinheiro no país. Pelo contrário, nós estamos num período de saída de dinheiro. E nesse momento, quem tem bala na agulha, ou seja, quem tem bastante reserva, é justamente o XPML11. Inclusive, os concorrente dele, o único que consegue se aproximar é o VISC 11, que até pouco tempo vinha passando por um momento de dificuldade. Então ele, além de estar se destacando, ele tem uma reserva de 2,58 bilhões. O próximo fator que torna o XPML um dos melhores fundos imobiliários é que o dividendo dele cresce em média nos últimos 3 anos na casa de 12,06%. Então você está ganhando 9,5% de dividendo, a cotação está subindo e todos os anos o dividendo dele aumenta 12,06%, ou seja, você tem um aumento a cada ano de quase
20% na sua rentabilidade total. Ou seja, depois de 5 anos, todo o dinheiro que você tem investido no XPMOL, você já tem recebido ele todo de volta, ou através da valorização, ou através do dividendo. A valorização das cotas nos últimos 3 anos na casa de 3,6, né? Porque lembre-se que quando a gente olha nos últimos 3 anos, a gente pega aquele período de transição de fim da pandemia para a flexibilização, ainda acabou sendo um pouco impactado, mas tem trazido bom resultado. E um ponto importante é o grande número de investidores. Ele tem 475.945 e a cota dele é mais de R$ 100. Muita gente diz, mas nós temos o MXRF11 que tem 1.100.000 investidores. Beleza, mas o MXRF11 custa R$ 10. E muita gente tem muita carteira que tem somente uma cota do MXRF11. Então tem muito certificado lá, mas com somente uma cota do MXRF11. Agora aqui não, XPML11, ele é um fundo de base 100, ou seja, com uma cota dele eu compro 10 cotas do MXRF11. Por isso que eu considero que o XPML11 ele é um dos maiores fundos imobiliários hoje da Bolsa. E também, só para mostrar que é verdadeiro esse crescimento de 12%. Porque muita gente pensa, poxa, eu não consigo ver esse crescimento de 12%. Então vamos lá, a gente vai aqui no Status Invest, pega os últimos 5 anos, certo? E a gente pede para agrupar esses dividendos, certo? Quando a gente agrupa, a gente vai ver, ó, em 2020, ele pagou R$ 3,19. Em 2021, ele pagou R$ 5,43, crescimento maior do que 12%. Em 2022, ele pagou R$ 8,50. Em 2023, ele pagou R$ 9,99. Em 2024, no atual momento, ele já pagou R$ 6,39. Como é que eu sei que ele vai pagar mais de R$ 10? Porque quando eu desagrupo e comparo mês a mês, em todos os meses ele pagou mais do que o ano passado. Então, mais uma vez, ele vai entregar esses dividendos, ou seja, essa subida na casa de 11%, na casa de 12%. Por isso, quem monta posição em XPML11, dificilmente ele vai desfazer essa posição. Um outro ponto também que você precisa ficar bem atento é que, além dele ter esses 2,5 bilhões aí para investir na aquisição de novos shoppings, no seu portfólio ele já tem 17 shoppings, com uma vacância muito baixa, com excelente localização e diversificado pelo país, como nós podemos observar aqui no próprio relatório gerencial, com o Shopping Cidade Jardim, com o Shopping Cidade de São Paulo, com o Tietê Plaza Shopping, Shopping Jardins novamente, Plaza Sul, Santana Plaza Shopping, Shopping Dia, né, que é o Shopping Dia, Campinas Shopping, Catarina Fashion Outlet, International Shopping, ou seja, mais de 17 shoppings localizados nos principais centros, como São Paulo, Minas Gerais, entre outras regiões, o que torna ele um dos portfólios mais bem diversificado e mais sólido. Então, para você que já é investidor há um certo tempo e não tem o XPML, estude o XPML, porque ele está aí num ótimo cenário, num excelente cenário. E para você que está começando a investir agora em fundos imobiliários, é interessante você pegar o XPML e estudar. Por quê? Porque é uma carteira básica de investimentos em fundos imobiliários. Um dos segmentos que você tem que ter é shopping. E por que eu devo investir em shopping? Devo ter no mínimo um ativo de shopping na minha carteira. Porque o shopping ele é um dos ativos mais diversificados que existe. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, um galpão logístico, geralmente ele tem um único inquilino.
Se você tem, por exemplo, um edifício, ali dentro você tem escritórios. Esses escritórios podem ser diversificados? Podem ser. Só que o segmento de escritório está passando por uma fase bem difícil. Agora, se nós pegarmos o caso de fundos de renda urbana, HGR11, embora seja muito bom, TRXF11, RBVA11, você tem um imóvel e aquele imóvel tem um único inquilino. Agora pega um shopping. Um shopping ele é um único imóvel, mas dentro daquele imóvel eu tenho mais de 320 lojas. Ou seja, eu tenho um imóvel, mas dentro desse imóvel eu tenho mais de 320 inquilinos. Por isso que o shopping ele só foi muito impactado na pandemia, porque fechou tudo, né? Então, eu não podia extrair todo esse potencial que está nessa diversidade de inquilino. E além disso, no shopping, você ganha dinheiro no inquilino, você ganha dinheiro no corredor, porque cada quiosque daquele que fica no corredor se paga, cada propaganda espalhada dentro do shopping, não sei se vocês sabiam, também se paga para você ter uma propaganda da sua loja dentro do próprio shopping. Existe a praça de alimentação, e existe ainda o estacionamento, que é uma das maiores fontes de entrada de renda dentro do shopping, uma vez que você vai pagar em média, dependendo da região onde você está, 15, 20, 25, 30 reais para você deixar o seu carro parado sobre um asfalto. Ou seja, ninguém vai lavar o seu carro, ninguém vai encher o pneu do seu carro, vai fazer nada. Você vai pagar o valor para o seu carro ficar estacionado em cima de um asfalto entre duas linhas. Então, do ponto de vista de rentabilidade, é uma das maiores rentabilidades. Então, fica de olho no XPML, que ele está num excelente momento. Depois que ele pegar esses 2,8, 2,5 bilhões e ele começar a comprar shopping, a cota ela vai subir e infelizmente você vai ter perdido essa oportunidade. Então fica de olho, estuda, vê se faz sentido no seu portfólio. Se você pegar a sua carteira, já tiver muito concentrado em shopping, aí não segura a mão, porque a carteira ela precisa ser equilibrada. Agora, se a sua carteira está devendo no segmento de shopping, é bom você ficar de olho nessa excelente oportunidade, porque ela passa muitas vezes e pode ser que você se arrependa. Mas lembre-se, estude, não é uma recomendação, é para você estudar, certo? Então, valeu por você ter ficado aqui até o final. Se eu contribuir de alguma forma para o seu conhecimento sobre os fundos imobiliários, segue aí o canal, comenta, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida aí. Nosso objetivo é todos os dias estar trazendo aqui as principais notícias sobre os fundos imobiliários. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.